Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e um comandante russo em Belgorod explodiu uma granada e acabou matando vários companheiros ali na base militar lá em Belgorod, né? E não é incomum esse tipo de problema no exército russo, porque realmente o pessoal está mal treinado, muito mobilizado, sem conhecimento, acaba tendo um padrão de segurança abaixo da média. Em Soledar, uma confusão entre o grupo Wagner e o exército russo pode estar por trás também de por que eles não conseguem mais avançar ali, né? O que estancou a ofensiva russa naquela região. Aparentemente, o exército russo quis assumir a dianteira da operação lá em Soledar, tirou o grupo Wagner de lá, só que o exército russo não tem aqueles prisioneiros maneiros para jogar na frente e fazer montanha de mortos para poder avançar, né? Então não estão conseguindo mais avançar, pode ser isso também. E o Instituto para Estudo da Guerra acredita que a Rússia está preparando uma grande ofensiva em algum ponto dos próximos 6 meses. É um planejamento de longo prazo para uma ação decisiva nessa guerra. O que será que a Rússia vai fazer? Porém, é aquele negócio. Também na Rússia crescem vozes dissonantes, aí, vozes contra o Putin. Até o ponto que agora o Sergei Glaziev, que é um assessor próximo ao Putin, ter feito uma entrevista reclamando da situação lá na guerra. Vamos ver esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada na situação aqui na linha de frente, mas antes da gente começar a ver isso, os trabalhos de salvamento do pessoal que está preso debaixo do entulho lá em Dnipro continua. Infelizmente, hoje o número de vítimas é 35 mortos, 75 feridos, e ainda tem 35 pessoas desaparecidas ali na região. É muito triste isso daí, esse ataque terrorista russo terrível naquela região, né? E olha só, existem algumas suspeitas sobre o que pode ter sido o alvo errado por esse míssil que causou essa tragédia lá naquele edifício. Essa aqui é a cidade de Dnipro, ela fica bem no centro aqui da Ucrânia, bem longe da linha de frente. E se você vier aqui, ó, aqui é o prédio que foi destruído. É esse prédio aqui, tá vendo uma área residencial, não tem nada aqui, só outros prédios. Aqui tem supermercado, tem um hospital aqui atrás, mas só tem prédios aqui, mais supermercado aqui para baixo. É uma área totalmente residencial, essa questão aqui. Não tem nenhum alvo militar aqui próximo, né? Agora, existe uma usina termoelétrica aqui, ó, na outra margem do Dnipro, e distante aqui uns 2 quilômetros do local onde o míssil atingiu, né? E a gente sabe que esse míssil Ra-22 ele é um míssil muito impreciso, ele costuma realmente errar uma margem maior do que mísseis normais, mas de qualquer forma é algo muito distante para poder ser um erro do próprio míssil, né? Um míssil com 2 quilômetros de erro não serve para nada, então o mais provável é que o operador dele, ou o objetivo era mesmo destruir o prédio na Ucrânia, é uma possibilidade, os russos são terroristas a ponto disso, ou quem programou esse míssil programou errado e acabou atingindo aqui a área residencial nessa região, ao invés disso daqui. Isso aqui é uma termoelétrica, tá vendo? Que abastece a região ali, né? Realmente uma tragédia enorme isso. Bom, vamos falar sobre algumas trapalhadas de russos, né? O russo está tentando dar um tiro de PGR aqui, e eu quero chamar a atenção para duas coisas nessa história. Primeiro que ele vai dar o tiro no susto. Ele se equilibra e atira. Isso não é a forma correta de atirar. No mínimo, ele desperdiçou um míssil, aí, um RPG. Aí. Olha lá. E o outro foi o fotógrafo, né, ou cinegrafista, que ficou atrás desse RPG e, lógico, evidentemente, depois caiu para trás, porque deve estar todo queimado, todo fodido. Vocês sabem, essas armas, elas lançam essa granada, né, que fica aqui na porta, mas ela tem uma exaustão de gás muito forte para trás, que é usada justamente para contrabalançar, né, senão ela acabaria jogando o coice desse tipo de arma, seria muito grande até para uma pessoa suportar.
então ela solta muito gases aquecidos para trás para contrabalançar. Então nunca se fica atrás desse tipo de arma. E o rapaz resolveu filmar justamente ele bem atrás do RPG. Pode-se dizer também que talvez um pouco da culpa seja do cara na frente, que repara que ele muda, né, o ângulo e aí atira meio que no susto. E, bom, é a filmagem de uma vida isso, né? Nunca mais, é o tipo da coisa que você não consegue fazer 2 vezes na sua vida. Enfim, e em termos de trapalhada, acho que nada ganha disso daqui. Ó. A própria imprensa russa está reportando que na região de Belgorod, um comandante de pelotão explodiu uma granada numa base russa e isso levou a um incêndio que começou lá. A munição que estava na região começou a explodir e 3 soldados russos morreram, 16 foram feridos e ainda tem 8 desaparecidos. Caramba, o cara conseguiu fazer uma merda, né? Impressionante realmente a quantidade de problema que gerou aqui nessa base. Isso tudo é muito resultado justamente de gente mobilizada, recém-mobilizada, sem treinamento adequado, que acaba sendo colocada na linha de frente e gera esse tipo de problema, né? Bom, hoje teve algumas ações aqui em Sevastopol. A defesa antiaérea russa teve algum trabalho aqui. Segundo eles estão dizendo, eles derrubaram 7 UAVs nessa área, né? A gente não tem informação sobre se algum UAV chegou a cair e causar dano. Evidentemente, a informação dos russos é apenas que eles derrubaram os UAVs, que não teve nenhum dano. A gente não sabe, né? Normalmente essas ações ucranianas acabam alguns desses UAVs realmente causando danos lá na Rússia, né? Isso daqui foi uma outra grande explosão que teve no banco esquerdo, na margem esquerda do rio Dnipro, né? Ali próximo a Kherson. Então alguma coisa pegou fogo lá, explodiu, realmente uma explosão muito grande, provavelmente um HIMARS atingindo algum centro de munição ali, né? Não está marcado aqui no mapa, mas foi alguma coisa por aqui. Provavelmente aqui em Oleshk ou Rolapristan, aqui na margem esquerda do Dnipro, né? E, bom, falando um pouco mais sobre Soledar, vocês viram, a gente falou ontem que houve uma diminuição da força, do ímpeto russo naquela região, né? Ou seja, da quantidade de embalo que eles estavam ali naquela região. Já há 2 dias que eles não conseguem avançar nada, eles vinham conseguindo tomar mais cidades. Isso é uma coisa muito positiva para os ucranianos, o fato de eles terem parado, né? E a gente estava falando ontem, inclusive, sobre algumas coisas que podem ter reduzido esse ímpeto ou esse embalo russo. Justamente o fato dos ucranianos terem uma posição defensiva muito boa nessa região aqui. Houve algum reforço ucraniano aqui também, houve uma tentativa dos russos de fazer uma outra coisa aqui, mas o Reporting from Ukraine traz para a gente uma informação que eu acho que é interessante. Esse canal vocês conhecem, né? Reporting from Ukraine. É um canal muito bacana, eu recomendo muito que vocês assistam. O rapaz que faz esse canal é um ucraniano ali de Mykolaiv. Então, ele está explicando que, na verdade, segundo as informações que ele tem, o que aconteceu foi o seguinte, vocês sabem, está tendo uma briga política ali entre o grupo Wagner e as forças russas do exército russo tradicional. E o exército russo quer tomar para si a vitória em Soledar, e o grupo Wagner diz que foram eles que conseguiram avançar. Enfim, é uma briga política nisso daí. E aparentemente, dentro dessa briga política, nos últimos dias, quando estava quase próxima de concluir a tomada de Soledar, o exército russo exigiu que o grupo Wagner recuasse para o exército russo, as tropas do exército russo fazerem a captura final de Soledar, ou seja, pegar o restinho que faltava. Os ucranianos ainda estão em Soledar, tá? Soledar, essa área aqui, ó, essa área oeste aqui, ó, isso aqui ainda é a cidade de Soledar, e os ucranianos ainda estão bem entrincheirados ali, tem uma posição muito boa defensiva aqui, né? E aí, o que aconteceu? O grupo Wagner recuou, o exército ucraniano está tentando avançar aqui, só que agora não conseguem avançar, porque justamente essa troca de posições aí acabou facilitando o lado dos ucranianos. Eles reforçaram a defesa ali, conseguiram se organizar bem ali na defesa, e além disso, é mais difícil para os soldados do exército formal russo repetir o que o grupo Wagner vinha fazendo, porque o grupo Wagner tem o pessoal que é prisioneiro,
Vocês lembram dessa história, né? O grupo Wagner recrutou um grande conjunto de prisioneiros, de assaltantes, estupradores, enfim, só pessoal escória mesmo. E esse pessoal está como soldado ali com a promessa de que ficar 6 meses ali vão ser perdoados, vão sair livres lá na Rússia, né? Só que esse pessoal está sendo usado pelo grupo Wagner como bucha de canhão. Vai lá na frente, vai morrendo, se joga na frente da bala do inimigo para você morrer, e agora o inimigo tem uma bala a menos, né? Então, ou seja, é desse jeito que eles fizeram boa parte desse avanço aqui em Soledar, à custa de muitos mortos mesmo, né? E mais para o grupo Wagner, como eles consideram esses combatentes presidiários como dispensáveis, não tem problema, eles vão jogando esse pessoal na frente, deixa o pessoal morrer, e com isso conseguem avançar. O exército russo não tem essa estrutura. Os soldados, mesmo aqueles mobilizados, embora sejam mobilizados, não sejam também grandes guerrilheiros com muita capacidade, mas é um pouco mais complicado jogar os caras na linha de frente sabendo que vão morrer e coisa e tal. Enfim, o fato é que, seja pela reestruturação da defesa ucraniana na região, né, movida por essa troca, permitida por essa troca, né, ou seja porque o exército russo realmente é menos agressivo que o grupo Wagner, o fato é que a coisa estacionou. Isso é muito bom para a Ucrânia, porque isso permite, justamente, evita um problema maior, que seria a continuidade dessa ofensiva. A gente sabe que Soledar foi tomada, Soledar não é uma cidade absurdamente estratégica, como toda cidade, é importante, lógico, mas não é nada que vai fazer diferença nessa guerra, mas o que pode fazer diferença nessa guerra, a gente chegou a falar sobre isso, é justamente os russos aqui empolgados com o avanço em Soledar, continuar varrendo aqui o campo, né? E certamente eles tentariam, em seguida, Krasnohoran, para fazer aqui o cerco em Bakhmut, né? Então, o grande risco era justamente o embalo dessas tropas aqui, né? O momento dessas tropas em que elas poderiam causar uma derrota maior para a Ucrânia aqui. Como foram contidas aqui, não deve gerar nenhum problema maior. Bakhmut, por hora, não está em risco de forma alguma, é lógico, tem muitas batalhas acontecendo em Bakhmut, os ucranianos continuam resistindo aqui em Klishivka e também aqui na própria Bakhmut, né, e os russos tentando avançar nessas regiões, mas a cidade em si não está sob risco. Outra coisa também, que esse mapa aqui está exagerando o tamanho desse avanço russo aqui atrás, tá? Eles até têm algumas posições além do canal, mas é coisa bem pequena que eles têm aqui nessa região. De qualquer forma, é curioso ver como é que essa coisa do exército russo ser dividido em pedacinhos, ele bota essa informação, os vários pedaços do exército russo, né? Isso acaba ajudando os ucranianos. Você começa a ter falhas de comando, disputas de poder ali dentro, e do jeito que a coisa está andando a briga entre o Wagner Group e o exército russo, daqui a pouco não seria completamente impossível imaginar até uma briga direta entre os dois, né? Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente aqui com o Defmon, né? Ele está fazendo essa thread aqui sempre com as explicações. Como ele mesmo fala aqui, ó, não tem nenhuma novidade, não. Hoje, que nem em Bakhmut, nem em Soledar avançou nada, sinal de que realmente não teve nada em lugar nenhum, né? E ele fala aqui sobre a temperatura, que já está voltando a aquecer um pouquinho por lá, né? Ainda muito frio, mas já está começando a ficar acima de zero. A expectativa aqui é que justamente amanhã já esteja temperaturas positivas e vai até chover na quarta-feira, né? Só no final de semana, só no sábado, dia 21, que as temperaturas voltam a cair novamente ali na região, né? Bom, então ele traz aqui a linha de frente, não teve nenhuma mudança, tentativa aqui dos russos em Plochanka em direção a Makivka, não avançou nada, Bilororivka e outras tentativas aqui embaixo também, sem nenhum avanço, né? A gente sabe que aqui, nessa região aqui de Kriminá, os ucranianos já estão ameaçando as primeiras casas aqui no subúrbio, digamos assim, ali na parte mais externa de Kriminá, tanto que os russos já bombardearam a própria cidade de Kriminá, já fizeram isso algumas vezes, e a situação aqui tende a se tornar mais complicada para os russos, né? Esse rio aqui chama-se Krasna,
e tem duas pontes nesse rio aqui dentro da cidade de Kriminá, duas pontes mais reforçadas, né? E já tem gente falando que pô, os ucranianos podiam destruir essas pontes, porque o que vai acontecer rapidamente é que isso vai forçar os russos a saírem dessa parte de cada cidade, né? Repara que todas as rotas de alimentação, vamos ver aqui no mapa aqui, ó. Todas as rotas que você pode receber suprimentos aqui, ó, são na margem leste ou na margem esquerda do rio Krasna, né? E na margem direita, nessa margem de cá, o rio Krasna, ele caminha nesse sentido, de cima para baixo, aqui nesse mapa. Então a margem direita dele é essa área aqui, onde está a maior parte de Kriminá. A margem esquerda é essa outra área aqui, que tem relativamente menos área de Kriminá, mas é onde está a estrada, tá vendo? A estrada que liga a Rubizhne pelo lado de cá e também a Svatove pelo lado de cima. Então, ou seja, todos os suprimentos que chegam aqui chegam por essa estrada. E se os ucranianos destruírem essas pontes que tem aqui, ó, tem uma ponte grande aqui e tem uma outra ponte grande aqui também, ó, nessa região aqui. Depois disso, tem algumas pontes menorzinhas aqui ó, na região, mas são pontes que certamente não poderiam ser usadas para grandes transportes, para grande peso. Então, seria uma estratégia interessante os ucranianos destruírem essas pontes, até para facilitar aí a decisão dos russos de fazer aquele recuo estratégico bacana e abandonar a parte oeste da cidade, né? Aqui, ó, o Defimon fala exatamente isso, as duas pontes que tem aqui na região, que eles podem usar isso daí. Ele fala aqui também que o rio Krasna, né, que é esse rio que corre aqui, não é um rio muito grande, é um ribeirãozinho. Então, em tese, dá para os militares fazerem aquelas pontes temporárias com muita facilidade. É possível até que eles já tenham isso, mas de qualquer forma já incentiva os russos, já dificulta a situação para os russos, né? Aqui nenhuma novidade, né? Ele fala só que o Magyar disse que o exército ucraniano saiu da mina 7 em Soledar e está em posições aqui naquela região, aqui no oeste de Soledar, né? Bom, o Magyar, vocês sabem, ele reportou várias vezes lá de dentro de Soledar durante esses dias todos, mas parece que ele tomou um pito do pessoal de comunicação do exército. O pessoal não quer que ele faça mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque, de certa forma, ele está dando informação para o inimigo também, né? O mero fato dele estar fazendo essas lives e coisa e tal, por mais que ele não mostre nada crítico e coisa e tal, ele pode dar dicas para o inimigo. E pior, pode ser também um elemento problemático, né? Porque justamente ele está, ao reportar a perda de Soledar, acaba gerando um certo desconforto no resto das tropas, né? Como está perdendo terreno, isso é uma coisa que desmotiva os soldados, né? Então o cara tomou um pito do exército e não vai mais postar nada nesse dia. Ele avisou isso por quê? Para evitar também que o pessoal ficasse achando que ele morreu, ou foi capturado, ou desistiu de postar. Não, ele tomou um pito do pessoal de comunicação do exército lá, né? Repara como o Defimon aqui, ele coloca só aqui, já está no canal ainda aqui o ataque russo, né? O avanço russo aqui. Realmente não chegou ainda tão perto assim de Predteshine, que é essa cidadezinha aqui. Mas eles estão tentando avançar entre Klishivka e Bakhmut, né? É a tentativa de avanço russo aqui, sendo que os ucranianos têm essa região toda aqui. Repara que aqui é uma montanha, né? É uma parte mais alta que tem aqui a norte de Klishivka. Essa área está toda muito fortificada pelos ucranianos. Aqui também nenhuma grande novidade, os russos fizeram novamente mais um vídeo dizendo que conquistaram Marinka totalmente, Marinka essa cidade aqui, o que é falso, não conquistaram totalmente Marinka, ainda está sendo disputada. Marinka é essa cidade aqui. Já há bastante tempo que os ucranianos defendem Marinka, os russos tentam tomar a cidade, mas ainda tem uma boa parte dela aqui nas mãos dos ucranianos, né? Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem, né? E o Dmitry traduziu ela aqui pra gente, a gente vai passar. Mas só uma observação, lembra que ontem a gente falou, uma das coisas que ele falou nessa live é justamente que aquele foguete que atingiu o prédio residencial lá, que acabou matando tantos ucranianos, teria sido atingido por uma defesa antiaérea ucraniana e por isso caiu fora do negócio. Só que a verdade é que
Ele errou ao falar isso, né? Não tem evidência nenhuma disso, a gente viu os vídeos, viu o som da explosão. Agora, o Dmitry ficou até considerando se continuava traduzindo as lives dele ou não, né? Afinal, será que o cara é confiável mesmo no final das contas? Mas ele decidiu continuar traduzindo as lives do cara, afinal ele ainda é um consultor do governo ucraniano, né? No momento que, se o governo ucraniano achar que ele está indo longe demais, que ele não está sendo mais uma fonte confiável, ele certamente será cortado, então aí nesse caso ele também vai parar de trazer lives dele, se isso acontecer, né? Se não acontecer, deixa quieto. Então, vamos ver o que tem nessa live de interessante. Ele fala, lógico, sobre a questão lá do ataque de mísseis que aconteceu anteontem, né? Dos S-400 que foram usados em Kiev, coisa e tal, os outros mísseis todos aqui. Sobre Soledar, ele fala que as tropas na região é 1/3 Wagner, 1/3 o VDV e 1/3 o pessoal de Donetsk e Luhansk, né? Se Soledar for capturada, a Rússia deve tentar Krasnohoran ou Paraskovivka, a gente já viu isso ontem, né? Para tentar cortar a via de abastecimento de Bakhmut pelo norte. E então ele vai tentar Klishivka e Ivanivsk ao sul, para também tentar circular, né, para tentar cercar Bakhmut, mas isso é algo que os ucranianos sabem e não traz nenhuma surpresa. Eles não têm força, os russos não têm força para botar pressão idêntica em Bakhmut e Soledar, apesar de serem cidades só 10 quilômetros separadas. Então, enquanto os russos estão focando em Soledar, a defesa de Bakhmut ficou mais fácil, né? Ele fala aqui sobre outras direções, mas nenhuma novidade. E ele fala sobre as armas que estão chegando, né? 5 países querem enviar Leopard 2 para a Ucrânia, né? A Alemanha provavelmente só não quer ser a primeira a colocar os principais tanques de batalha sendo enviados para a Ucrânia. Então, com o Reino Unido providenciando o Challenger 2, né? A gente já viu isso, são 14. Outros países devem também expressar sua vontade de participar nisso, né? Provavelmente a maior força que os ucranianos terão vão ser os tanques Leopard 2, uma vez que eles são mais úteis na situação e mais fáceis de serem mantidos. Alguns rumores falam em um batalhão, 30 tanques, até uma brigada, até 100 tanques, né? E segundo ele, uma brigada sendo usada em qualquer direção da linha de frente vai mudar a situação ali de forma radical, né? Infelizmente, tem alguns comandantes que gostam de dividir a brigada e colocar 2 tanques em cada pelotão, e dessa forma não faria grande diferença, né? Vamos ver qual vai ser a estratégia do exército ucraniano nisso daí. O mais provável é que realmente eles coloquem esses tanques em alguma ofensiva, em alguma linha, né? Para tentar avançar em algum lugar. Todos os veículos do Ocidente, o Leopard 2, o Marder, o Bradley, vêm equipados para batalhas noturnas, muito melhor do que os tanques russos, né? Então, isso é uma dica que ele dá, que provavelmente o que a gente vai ver quando esses equipamentos estiverem na Ucrânia é justamente um maior número de ações noturnas por parte dos ucranianos. Ele fala sobre o encontro de Ramstein, que vai acontecer ali na Alemanha, né, onde se reúnem vários países justamente para discutir o apoio à Ucrânia. E ele fala aqui em algum lugar que até pode ser que o Zelensky compareça. Não, aqui, é da Assembleia Geral da ONU. Não se sabe se o Zelensky vai estar em pessoa lá, né, se vai haver um discurso, se não em pessoa ele vai fazer online, né, mas de qualquer forma, se ele for lá, vai ser rapidamente, porque nesse período vão estar sendo esperadas batalhas bastante duras na Ucrânia, né. O novo comandante do exército russo, né, o Gerasimov, foi designado há só 2 dias, então não vimos ainda nenhuma mudança em termos de estratégia global. O exército russo está se comportando nesses dias mais ou menos do mesmo jeito que estava se comportando anteriormente, mas provavelmente o que ele coloca aqui é que eles esperam uma mudança nessa forma de atuar do exército russo. O Gerasimov certamente foi colocado ali para tentar alguma coisa grande, né? A gente vai falar sobre isso, é justamente o que diz aqui o Instituto para Estudo da Guerra, ele dizendo que a mobilização já está sendo feita lá na Rússia, né, e vai ser aumentada em breve,
provavelmente eles esperam mobilizar 500 mil pessoas lá na Rússia. Isso é uma força considerável, é muita gente. E aí ele fala o seguinte, que o Instituto para Estudo da Guerra observou várias linhas de esforço russas, né? Ele chama aqui de LOS, que certamente tem por intenção dar suporte a uma ação decisiva nos próximos 6 meses. Então ele está falando aqui que o Kremlin está intensificando a geração de força, tanto no curto quanto no longo prazo. Então eles estão fazendo a mobilização de soldados para aumentar a força do exército russo, mas não é só isso. Eles estão dizendo aqui que, ao contrário daquelas primeiras levas de mobilizados que foram mobilizados e lançados para a linha de frente imediatamente, lembra daquela situação, era um caso de emergência, porque a Rússia estava perdendo terreno com muita força para a Ucrânia, com muita falta de pessoal. Então os russos começaram a mobilização e lançaram o pessoal direto para a linha de frente, com pouco ou nenhum treinamento, e muitos deles morreram. Mas agora, ao contrário, eles pretendem treinar mais esse grupo com um pouco mais de calma antes de jogar na linha de frente. Vamos ver se isso vai acontecer também, né? Eles estão tentando também revigorar a indústria de base, ou seja, a produção de tanques, de munição, de um monte de coisa. E como a gente viu, né, eles trocaram o comando do exército, então botou um comandante novo. Então tudo isso são linhas de esforço que a Rússia está fazendo, certamente com um objetivo, que é essa grande ação que deve acontecer aí, né? E também eles estão trabalhando no espaço de informação para garantir o apoio a essa guerra, né? Então provavelmente eles estão visando uma ou mais cursos de ação, que ele chama aqui, ó, COAs, que não são mutuamente exclusivos, né? E ele cita 2 aqui, que seria uma grande ofensiva na região de Luhansk. Luhansk é aqui em cima, né? Vocês sabem, os ucranianos retomaram um pedaço aqui de Luhansk, aqui nessa região, estão chegando aqui em Kreminá, então pode ser que os russos façam uma ofensiva aqui, principalmente para retomar essa área aqui de Luhansk, e também para tentar retomar partes de Donetsk, né? Lima, Yampil, toda essa área aqui é do Oblast de Donetsk. Outra opção é esperar a ofensiva ucraniana e derrotar essa contraofensiva e aproveitar isso para fazer um avanço. Então, onde quer que os ucranianos avancem, os russos podem usar isso como uma maneira de reganhar território, ou seja, derrotar esse avanço ucraniano e tentar ganhar território ali, né? Isso principalmente ele está falando provavelmente aqui em Zaporizhia, né? Nessa região aqui existe a suspeita que os ucranianos, seria logicamente possível, né? Altamente vantajoso para os ucranianos avançarem, por exemplo, em direção a Melitopol, mas pode ser que justamente com esse avanço, se os russos conseguirem parar esse avanço, eles vão ter uma oportunidade de fazer uma contraofensiva e talvez tomar o resto do Oblast de Zaporizhia, né? Não se sabe se isso aconteceria, mas é uma possibilidade aqui. Então, isso daqui foi o que o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra falou aqui. E eles falam também sobre esse Most Dangerous Course of Action, MDCOA, que seria a iniciativa de atacar do norte, né? Tentando chegar a Kiev novamente. Eu já falei para vocês como isso é difícil fazer, muito pouco provável que se faça. Agora, eles estão dizendo aqui que talvez isso aconteça em setembro de 2023, né? Vamos ver como é que vai estar essa guerra até lá. Algumas pessoas estão fazendo a comparação da situação atual na guerra da Ucrânia com a Primeira Guerra Mundial, dizendo que há um stalemate, né? Um empate ali, que ninguém consegue avançar, e isso seria similar à Primeira Grande Guerra. A questão toda isso aqui é ilusório, segundo o Mick Ryan, ele faz uma análise aqui. E a questão toda é que quando foi na Primeira Guerra Mundial, realmente você chegou numa situação que você tinha forças defensivas muito fortes, principalmente as metralhadoras, que impediam que qualquer tentativa de avanço era contida pelas metralhadoras da trincheira inimiga, então você não conseguia sair do lugar, e ficou nisso durante anos, né? Ficou uma coisa, meses e meses, parada, estática, linha de frente, sem nenhuma mudança. Então ele fala que esse deadlock, né, essa trava, ou esse stalemate,
esse empate técnico aqui, na verdade não é o que está acontecendo na Ucrânia. Na Ucrânia o que você tem, ambos os lados ainda tem um monte de possibilidade. O que está acontecendo por hora é muito uma pausa entre avanços, né? É preciso lembrar que a Ucrânia fez avanços consideráveis recentemente, né? Teve toda a ofensiva de Kharkiv, a ofensiva de Liman. Então, essas ofensivas, de fato, depois disso, você tem que parar para regerar força, para reparar as unidades e coisa e tal. Então, o que tem muito é isso, tem também a questão do clima. Então, ele não acha que a situação seja de um stalemate. Ele não acha que a trava é porque ninguém tem força para superar o inimigo. Eles têm. A questão toda é realmente uma pausa operacional. E vai ser muito mais curta, né? Como a gente falou, na Primeira Grande Guerra foram meses e meses, talvez anos, de empate ali, do pessoal não conseguindo andar, enquanto aqui não, aqui é uma coisa bem mais rápida, que não deve durar muito tempo, né? E ele cita também que estão havendo avanços, né? Tanto os russos avançaram em Soledar, quanto os ucranianos avançaram lá próximos a Kriminá. Ou seja, isso mostra que, na verdade, não está estática essa linha de frente, não. Está andando devagar, inverno, é realmente muito frio lá, há realmente uma falta de cartuchos de ambos os lados, há problemas com o suprimento de ambos os lados, então por isso talvez a coisa esteja mais devagar, mas não é de forma alguma uma situação Primeira Guerra Mundial, né? Assim, esse vídeo mostra os ucranianos já treinando o Bradley lá se não me engano é na Alemanha que eles estão fazendo isso, né? Então isso daqui já são ucranianos aprendendo a usar o Bradley lá na Alemanha. E ele está falando aqui, o Constantino está falando que isso me deixou muito feliz. Foi justamente esse ponto aqui em que mostra o computador do líder de esquadrão, né? Que segundo ele, aí ele fala aqui sobre o Bradley, como é que é bom e coisa e tal, mas o bacana é que ele fala que esse computador do líder de esquadrão, ele tem o chamado Improved Bradley Acquisition Subsystem, ou seja, subsistema de aquisição melhorado do Bradley, que pode fazer um scan do terreno inteiro, identificar posições inimigas e pode compartilhar tudo isso com os demais Bradleys naquele esquadrão. Então ele consegue ter uma visão realmente de todo o ambiente. É uma arma muito poderosa, muito melhor do que os BMP da vida, né? Ou seja, para quem estava com medo dos ucranianos usarem um Bradley mais antigo, que não tivesse as tecnologias mais modernas, não, aparentemente os ucranianos estão sendo treinados no top dos Bradleys, e aí deve ser o que vai ser entregue para eles lá também. Então, realmente é uma coisa que é impressionante, né? E, de novo, eles estão falando aqui que vão ser só 40 que vão ser entregues, né? E esse tipo de coisa é normal. Quando foi o HIMARS também, vocês lembram, foram só 4 HIMARS inicialmente. Isso faz parte da estratégia. Eles querem ver se realmente a coisa funciona, porque não vale a pena colocar 500 Bradleys lá se não funcionar. Se naquele teatro de guerra os ucranianos não conseguirem usar, se não for adaptado ao terreno. Então, de fato, eles vão colocar 40. Vamos ver como é que é a resposta. Eu tenho certeza que vai ser uma boa resposta. E em seguida vai vir muito mais desses equipamentos, né? O Putin está cada vez com mais medo, ele está fortificando Moscou, botou mais defesas aéreas, baterias em todas as direções lá. Em Moscou, hein? Está realmente preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que ele devia se preocupar mesmo, a tendência é piorar muito isso para eles. Isso daqui é em Brest, Belarus, perto da fronteira com a Polônia, né? E dá para ver aqui alguns equipamentos, principalmente sistemas antiaéreos S-300. Então, aquele negócio, né? A gente sabe que o Belarus está reforçando as posições ali na fronteira. Vão conseguir fazer um avanço lá? Eu acho pouco provável, né? Brest fica aqui, ó, bem na fronteira com a Polônia, mas também fica próximo aqui da Ucrânia, né? Então, certamente, se os belarussos, né, forem fazer um avanço aqui em direção à Ucrânia, é bastante possível que Brest seja o principal ponto de apoio deles. Mas, como eu falei para vocês, eu acho pouco provável isso. Mesmo o pessoal do Instituto da Guerra fala que seria coisa para longo prazo. Nesse momento seria inviável qualquer coisa aqui, né? Mas eles estão reforçando lá. Um desertor do grupo Wagner conseguiu chegar na Noruega.
Noruega, vocês sabem, para chegar na Noruega a partir da Rússia é complicado, só tem uma fronteira pequenininha lá no norte, é muito frio mesmo, né? Mas ele conseguiu fugir e chegou na Noruega e já está em Oslo, e a importância disso é porque ele já se mostrou disposto a testemunhar sobre crimes de guerra feitos pelo grupo Wagner. Isso pode ser uma coisa muito importante mais adiante para a gente colocar na cadeia esse pessoal russo todo, né? Bom, tá aqui aquela discussão aqui do Girkin com outro especialista militar lá, estão altamente pessimistas, né? A questão é, o colapso da Federação Russa não é uma questão de se, mas quando e como, segundo o Girkin nesse bate-papo com ele aqui, né? E o Sergei Glaziev, que é um antigo consultor do Putin, tá? Ele não é consultor atualmente, mas ele já foi consultor do Putin. Ele deu uma entrevista dizendo que realmente ele não está gostando do que ele está vendo, está criticando muito. É essa entrevista aqui, ó, que saiu nessa Capital Russa, essa revista, isso aqui está traduzido pelo próprio Google, né? E segundo ele está falando aqui, é a exaustão das pessoas na Rússia, né, do povo russo. Ele diz que está chegando uma catástrofe para a Rússia devido a essa operação militar. O ponto dele não é nem militar, tá? O ponto dele é que essa operação militar está exaurindo de tal forma a indústria russa, o próprio povo russo, que isso vai gerar uma catástrofe lá na Rússia, né? A Rússia simplesmente não tem capacidade de lutar uma guerra por tanto tempo lá fora, né? E ele fala assim, o conflito prejudica a economia europeia, sem dúvida, mas muito mais a economia da Rússia. Ou seja, no final das contas, isso aí está atrapalhando muito mais a Rússia do que o Ocidente, né? E com isso o Putin está arriscando realmente gerar uma catástrofe lá, né? Então, o ponto que ele faz aqui eu acho interessante justamente por esse aspecto, né? Que o principal problema para o Putin tende a ser agora o conflito interno, a situação econômica interna, né? A gente tem visto várias pessoas criticando esse tipo de coisa, e, por exemplo, aqui por um acaso saiu esse vídeo aqui de cidadãos pensionistas de Bashkortostan, uma província lá da Rússia, reclamando que eles não estão conseguindo dinheiro, que o Putin tem que olhar para ele próprio, parar de se preocupar só com a guerra, e se preocupar com o povo russo e coisa e tal. É lógico que você pode encarar isso daqui como apenas uma reclamação, né? Não tem nada demais, não é que o Putin vai cair por conta disso daqui, mas mostra que tem uma insatisfação muito grande dentro da Rússia com os rumos que as coisas estão tomando, e essa insatisfação está ficando cada vez mais evidente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.